Olá, que bom estar com você mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no canal e dizer para todos vocês que eu estou amando compartilhar com você aqui todos esses vídeos e muito feliz, muito mais feliz agora compartilhando com você essa nova série, tá bom? Gente, nós vamos começar essa nova série então, dando continuidade a um vídeo anterior que eu prometi compartilhar com vocês as minhas ações e os meus resultados. E para dar uma resposta a vocês nesse vídeo anterior, eu estou compartilhando aqui com você uma sequência de 3 vídeos onde eu estarei falando sobre a minha primeira ação. E, consequentemente, eu tive resultados com ela. E com isso eu estou compartilhando com você. Por quê? Porque, como eu já falei com você aqui em outros vídeos, nós temos muitas pessoas aqui que têm um entendimento maravilhoso em relação à Bíblia, né? E a gente, como já falou tanto sobre isso, eu gostaria de repetir que a Bíblia é um livro para ser interpretado além do nosso físico. Se nós entendermos cada conto como uma historinha, essa história ou essa palavra nunca vai ter o efeito desejado na minha vida ou na sua vida. Então, com isso, eu estou compartilhando com você, onde eu consegui tanto aprofundar quanto receber resultados. E eu sou muito mais feliz agora, sabendo que eu posso e devo compartilhar essas boas novas com você, tá bom? Muito obrigada e nós vamos dar início ao vídeo agora. Começando esse vídeo de hoje, eu gostaria que você ouvisse aqui um versículo que também, eu acho que da mesma forma que ele me confundiu tanto, ele deve, com certeza até hoje, confundir muitas pessoas. Porém, quando nós entendemos isso de uma forma além do nosso físico, esse simples versículo que eu vou ler com você aqui, ele pode mudar e dar uma direção para toda a sua ação e fazer com que você desfrute dessa palavra na sua vida, tá bom? Que fica em Mateus 18, versículo 19 e 20, que diz assim: Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. E o 20 diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei em meio deles, tá? Então, gente, é uma palavra muito conhecida, né? A gente sabe que a maioria aí dos evangélicos aí, que principalmente pregam, né? E faz essa obra toda aí, eles pregam muito essa palavra e eu também, claro, sempre gostei muito desse versículo, porém eu entendia ele de forma errada. Então, como eu já compartilhei com você, que eu acabei me aprofundando um pouco mais no entendimento quântico, né? Para que eu pudesse sair daquele entendimento onde a minha mente me dava as minhas limitações. E com isso eu consegui descobrir uma outra profundidade, claro que não só apenas eu, nós temos vários coaches aí que realmente nos consegue trazer uma explicação talvez até muito mais profunda do que essa que eu entendi. Mas eu quero dizer para você que a maneira com que eu entendi esse acordo do que fala aqui nesse versículo, ele tem toda a possibilidade de acontecer na sua vida. A partir do momento que você compreender sobre quem estaria sendo feito este acordo. Então, no meu entendimento, durante toda a vida, eu entendia que esse acordo seria entre 2 pessoas, tá? Então, para mim, uma pessoa teria que falar, a outra concordar, e isso teria que ser feito pelo meu Pai que está no céu, porque assim diz o versículo. Mas se você prestar atenção
tá? Nesse versículo, em momento nenhum ele cita que esse acordo são entre duas pessoas, tá? Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. E para mim compreender qual é a ligação desse acordo e o que faz parte desse acordo, o que se alinha a esse acordo, para que então o Pai, né, o nosso todo, né, que já está ali dentro de nós, aguardando só as nossas ações e atitudes para que elas sejam correspondidas por Ele, então nós precisamos compreender e eu vou ilustrar o que eu entendi desse versículo para você. Tá bom? Então, nós precisamos saber que durante toda a nossa vida, nós vivemos durante toda a nossa vida com um certo comando. Esse comando, ele vem através dos nossos paradigmas, né? Que por hora leva a informação para o nosso ego e o nosso ego nos devolve como a nossa realidade física, da qual nós acreditamos e muitos acreditam que essa realidade é apenas esse plano físico, tá bom? A primeira compreensão que eu devo ter é essa, tá? Todos nós nascemos com esses paradigmas que muitas das vezes esse paradigma, ele tenta dominar toda a sua vida. E através desse domínio é levado informações para o seu próprio ego, onde ele te faz e tenta te provar que a sua verdade está completamente e somente na sua vida física. E como que nós vamos entender isso? Nesse período em que nós vivemos, tá? Nesse pensamento de que realmente a nossa vida é comandada apenas, tá? Por esses paradigmas e pelo nosso ego, que por hora ele acaba achando que realmente nos convenceu, uma hora ou outra, ou dentro aí, quem sabe, da sua religião, você consegue se conectar verdadeiramente e recebe o segredo de que realmente os seus paradigmas podem ser mudados, assim como toda a sua vida, e não mais o ego irá determinar o que ele realmente irá dominar na sua vida, mas você vai determinar aquilo que o seu ego irá trazer sobre domínio. Então é você que domina, não que o ego vai sair e vai embora. Não tem como, mas você pode ficar no controle, tá bom? Então, quando nós estamos nesse estado, que é o primeiro, nós estamos exatamente assim. Foi a forma que eu entendi e estou compartilhando com você. Eu vou fazer bem grande para você compreender. Aqui é o centro de tudo. O centro de tudo é esse estado aqui. Eu vou colocar o nome desse estado de estado de Deus. Então seria o estado mental, espiritual, um estado que está totalmente separado do seu físico. Um estado que para você conectar com ele é necessário você ter algumas ações que não estão ligadas nas suas ações exatamente físicas, mas sim espiritual ou mental, tá? E você está aqui, ó. Esses somos nós. Então, tá vendo? Eu poderia ter feito até mais camadas aqui embaixo, porque quanto mais paradigmas e crenças limitantes você tem, maior é essa camada que te leva para esse estado aqui. Foi o que eu compreendi. Então, eu tenho muitas camadas e eu consegui, através de algum estudo ou de alguma maneira de me conectar com Deus, eu descobri que eu posso começar eu mesma a mudar esse meu estado aqui que está completamente cheio de camadas e completamente distante daquilo que realmente é você. Por que daquilo de que realmente é você? Nós precisamos compreender que todos nós viemos deste plano,
E ao vir desse plano para cá, toda a nossa vida ligada com o nosso paradigma, ligada com tudo aquilo que constituiu você ou a sua personalidade e a minha, nos fez esquecer dessa conexão completamente. Então, esse é o motivo de nós termos tanta religião, tá? Esse é o motivo de nós termos tantas pessoas em busca dessa conexão, porque o íntimo, o segredo mesmo revelado ali, né, intimamente no ser humano, é que todo ser humano busca essa conexão, ele busca sentir a sua casa novamente. E com isso, muitos conseguem sim, tá? Então, o que eu vou fazer para eu começar a ter, em primeiro lugar, esse acesso a esse estado? A partir do momento que eu reconheço que eu posso mudar, a partir do momento que eu reconheço que eu posso me conectar novamente com esse estado de onde eu vim, eu vou começar então a me sentir um pouco incomodada em relação às crenças que me impede de ter essa conexão. E automaticamente eu vou querer então estar me livrando dessas crenças que me impedem. Eu vou querer estar me livrando dessas crenças que me impedem encontrar o estado certo, né? O estado que realmente foi de onde você veio. E você vai estar fazendo isso como? Isso são através da sua conexão em orações, meditações, é a melhor conexão que se possa ter, tá? E através de quê? Da repetição. Então nós sabemos que tudo, por exemplo, se você tem aí um conceito, né? Nossa, eu cresci com os meus pais dizendo para mim que, eu vou dar o exemplo do dinheiro, tá, gente? Mas pode ser qualquer outra coisa. Eu cresci com a minha família dizendo para mim que dinheiro é sujo, tá? Que nós precisamos lavar as mãos antes de tocar no dinheiro. Isso, por exemplo, é um paradigma. Então, se eu, primeiramente, me tomar pelo estado mental de que o dinheiro é algo bom, de que ele traz coisas boas e que eu quero desfrutar das coisas boas que o dinheiro traz, automaticamente eu já estou me elevando para uma mudança nesse paradigma. Então, basta eu acrescentar nesse lugar dessa crença que foi dita na sua vida durante tantos anos e foi realmente armazenado ali como uma programação criada em você, tá? Então, através da mesma repetição, porém o contrário daquilo, você já consegue mudar esse paradigma, tá? Então, quando, por exemplo, a pessoa foi muito pobre e ela sempre fala que, mas a minha família não foi uma família de muita sorte, nós não tivemos muita sorte. Quando você está nesse estado de trocar o paradigma, e depois nós vamos gravar um vídeo aqui falando disso, você também vai começar a colocar outra palavra no lugar. Então, quando a Bíblia diz sobre as orações, palavras vãs, e que essas não seriam ouvidas, está falando justamente de coisas que você não está falando para que seja realmente armazenado no seu subconsciente e volte para você como a sua verdade, tá bom? Então, nós vamos falar de paradigma, mas aqui eu estou tentando explicar para você aqui o versículo que eu acabei de ler, que é essa concordância. E eu já estava nesse estado, tentando ali, batalhando para mudar alguns paradigmas na minha vida. Porém, eu não sabia que esse problema meu do passado em relação a uma dívida tão alta, como eu já falei para você no vídeo anterior, eu não sabia que esse seria o meu primeiro problema a ser resolvido, e não o atual, né? Eu sempre estava ali completamente conectada ao meu estado atual. E na verdade, na hora que eu me conectei, a primeira coisa que foi sendo mexida foi no meu passado. Porque o meu passado mal resolvido, ele poderia afetar e realmente me separar, provavelmente, de muitas prosperidades nesse caso. Então a gente não sabe, a gente pensa que as coisas estão lá resolvidas ou que com o tempo elas irão se resolver. Mas quando você se conecta e entra nesse acordo, toda a sua vida é mexida. Não jamais apenas aquilo que você pediu,
tá? Porque, como eu disse, eu não fiz o pedido para essa dívida antiga. O meu pedido era para os meus problemas financeiros atuais. E eles foram mexidos onde eu nunca imaginei que eu pudesse mexer tão cedo, tá? Então, a partir do momento que você vai criando essas repetições, que elas vão ficando armazenadas no seu subconsciente, te trazendo uma nova verdade, um novo paradigma, para que realmente te traga resultados esperados, né? Então, o que vai acontecer? A cada vez que eu vou me livrando dos paradigmas, eu vou conseguindo uma abertura aqui, ó. E no momento em que eu vou aproximando mais, me conectando mais e amando fazer isso, por que eu falei da meditação? Hoje, para mim, a oração e a meditação não podem andar separadas na minha vida. Eu faço as duas coisas e isso realmente, além de funcionar, isso realmente transforma a nossa vida, tá, gente? Transforma, porque você realmente vai viver aquilo que está sobre a palavra ou sobre aquilo que você está estudando, que é de direito seu de viver, e isso vem para a sua vida, sem a menor dúvida, tá? Então, na medida que eu vou fazendo essa conexão, isso aqui vai abrindo. Quando isso aqui abre, significa o quê? O caminho está aberto para esse contato espiritual, tá? Este contato onde está todas as coisas que tanto Deus cria, quanto você pode criar, e isso pode ser enviado para você por retorno. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante nessa conexão é o que você envia. Por exemplo, eu estou enviando aqui essa mudança de paradigma, por exemplo. Isso aqui eu não tenho que fazer uma penitência, por exemplo, a toda a minha vida para que esse estado seja mudado, não. Isso depende da verdade que eu estou enviando, né? Em querer aquele novo paradigma na minha vida para realmente me trazer uma mudança. E sem a menor dúvida, você não pode estar fazendo isso aqui e ao mesmo tempo duvidar que você vai receber. Por quê? Claro que eu contei no outro vídeo aí que eu determinei essa ação por uma semana, né? 7 dias, 8 dias. E na verdade, no 5º dia, eu recebi essa coisa maravilhosa aí, essa bênção, né? Maravilhosa, que foi essa eliminação de dívida que poderia ter chegado para mim agora em 100 mil reais pela quantidade que ela foi crescendo no decorrer dos anos, e eu não teria condições de negociar essa dívida, mas eu estava ainda trabalhando esse lado meu financeiro, porém com a atenção na minha situação presente. Eu não estava mais ligando para esse passado, mas ele foi resolvido. E no momento que você envia, como esse caminho aqui abriu, o que acontece? O caminho só pode ser aberto se nada tiver impedindo essa transição aqui, entre aquilo que você envia e entre o que vai descer para você. E o que pode estar em meio a esse caminho que possa realmente te impedir de ter essa conexão? É quando você fala uma palavra em oração, mas você mesmo duvida dela para você. É quando você fala ou pede algo em oração, mas não tem sentimento nessa oração. Isso são palavras vãs e que muitas das vezes elas não vão ter o menor, não vai poder atingir nada para te ajudar a passar por essas camadas, tá bom? Mas você tendo tudo certinho, em algum momento você está totalmente com essa abertura aqui livre. Então não tem dúvida, não tem nada, e imediatamente isso que você enviou como verdade volta para você. E nesse momento que isso volta para você, aquela verdade já volta para você armazenada nesse subconsciente seu e que vai te gerar através do seu subconsciente emoções. E essas emoções irão comandar as suas ações para que toda a concordância comece a acontecer na sua vida. Essa é a concordância desse versículo que eu acabei de ler. Não pense que você tem que concordar com outra pessoa para nada. Você tem que concordar exatamente com o seu estado.
O seu estado precisa estar alinhado exatamente com o estado espiritual. E se tudo em você se alinhar, essa é a perfeita concordância em que fará você fazer ou viver coisas grandiosas na sua vida. E no momento em que essas emoções, ela manda isso pro corpo, então todo o meu corpo aqui, ó, todo o meu corpo, ele está vivenciando este acordo. Essa é a primeira posição para que se possa viver este acordo. Então nós falamos aqui dessa conexão da sua verdade enviada e da sua verdade devolvida. E agora nós vamos saber, a partir dessa verdade devolvida, o que você agora, a partir desse alinhamento aqui, irá viver, ou como estará de uma maneira espiritual, como a gente fala aqui. Isso aqui todo é um entendimento além do seu físico. É por isso que você tem que levar essa ilustração aqui para um entendimento além daquilo que você está vendo aqui. Porque isso aqui é uma ilustração do seu estado espiritual. E esse é o homem, você. Porém, esse homem, você aqui, é o que está agora na sua batalha para mudar os seus paradigmas. E é através da sua verdade que sobe, é a mesma verdade que desce. E gera emoções para você. E dessas emoções gerará o nosso primeiro passo do acordo, tá? Então você enviou essa verdade. O que que nós vamos viver através dessa verdade aqui? Gente, não ficou tão apagadinho, mas tudo bem, e eu não quero fazer o vídeo tão grande. A partir do momento que você enviou essa verdade, então você vai estar vivendo a seguinte situação agora. Você de novo, e aqui nós vamos dividir. Lembra que aquele campo onde você enviou verdade e recebeu de volta desse estado, isso já está sendo armazenado no seu subconsciente. Isso já está lá. Em algum momento, aquela verdade virá para a sua vida física. E aqui é você. Neste momento, você está com um plano mental. Seu plano mental está alinhado com aquele plano, aquele estado que eu mostrei, espiritual. E ele já está gerando em você as emoções. E essas emoções já estão comandando você. Essas emoções, lembre-se, você enviou uma nova verdade. Para você que dizia que a sua vida, você não tinha sorte, ou você não tinha saúde, e agora você já se veste do contrário disso e envia isso como verdade, essa verdade eu gosto de dar o nome dela de fé. Porque aí nós vivemos aquela palavra, bendito é aqueles que não viram e creram. E isso é a pura verdade, tá? Então, nesse momento, dois de você estão já dentro desse acordo. E essas emoções façam com que o segundo... Vamos colocar a pessoa, mas você sabe que não é pessoa. Estamos falando apenas de uma pessoa, apenas de você. Então entrou em concordância o seu plano mental com as suas emoções, que gera ações alinhadas com tudo que você recebeu aqui. Agora vamos falar do versículo 20. Que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você já imaginou que se isso fosse como pessoas, seria muito difícil. Como que Deus está em meio de você se não tem 2 e nem 3, é só você? Então dá para compreender que ele não estava falando, essa palavra não fala nesse entendimento que nós entendemos e talvez a vida inteira, que seria 2 pessoas ou 3 pessoas. Não está falando só de você, as suas ações e o seu comportamento alinhado com um plano que não é físico, que não é seu.
mas um plano que você fisicamente não vê, mas pode sentir se alinhar com ele a qualquer momento. Então eu vou colocar essa terceira pessoa, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei em meio deles. Então eu gostei de chamar essa ação aqui, ó. Aqui nós já temos 2. Se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa, isso será feito pelo meu Pai que está no céu, pelo meu Pai que está no estado mental, pelo meu Pai que está no estado espiritual, tá? Então aqui nós já temos esse primeiro acordo, 2 pessoas. E agora como que vai ter... vamos agora casar esses 2 acordos aqui, juntamente com mais um acordo, para que então ele esteja em meio deles. Aqui são as nossas ações que estão fora de nós. É muito simples, gente, de compreender. Se você ter esse ato como 3 pessoas ou 2 pessoas, então isso significa que Deus nunca vai estar com você sozinho. Só se tiver 2 ou 3. Não estava falando disso. Não estava falando disso. É por isso que tem várias formas e as pessoas buscam várias formas de fazer aquela conexão. Porque para cada um se revela da forma segundo a sua própria necessidade, tá bom? Então aqui são as ações fora de nós. O que são essas ações fora de nós? Pensa, você recebeu um plano mental e que agora isso já torna uma verdade, respondendo em você mesmo, como emoções, descarregando em você por inteiro, em todo o seu físico, essas emoções, que por hora estão as duas ações, que são a sua mental e a ação que traz toda essa emoção, alinhadas com o estado espiritual. Você, por exemplo, se alinhou com a saúde. Vamos dar um exemplo. E agora você já está nesse ponto aqui, já recebendo em todo o seu físico esse alinhamento. E se você está recebendo toda essa energia positiva aqui, você agora já não está pensando mais em doença. Você já vive essa cura e acredita nela, ainda que ninguém vê. Mas você acredita. E se é uma situação de dívida, você já acredita que ela será resolvida e ninguém está vendo isso. Então, o que acontece? Eu estou me alinhando aqui com algo que eu coloquei lá naquele estado espiritual, como, por exemplo, vou falar no meu caso, dívidas. Aí, o que eu faço fora de mim? Isso aqui tá tudo bonitinho, tá tudo alinhado. Aí eu começo a conviver com pessoas que reclamam demais. Eu começo a conviver com pessoas com situações que eleva toda uma vida próspera diretamente para uma miséria, tá? Então, eu estou contradizendo, não tem um acordo entre 3 ações animais. Por quê? Eu digo uma coisa, mas estou convivendo e dando até ouvidos e atenção a coisas que contradiz o alinhamento que eu estou. E muitas das vezes é preciso, quando a gente encontra esse estado aqui, muitas das vezes é preciso que nós venhamos fugir dessas ações que contradiz o meu alinhamento. Porém, existe com muitas pessoas, inclusive aconteceu comigo, que de repente esse alinhamento aqui ele está tão perfeito que você nem tem que ter a ação de afastar de nenhuma situação dessa. O que acontece? Por conta dessas emoções que estão sendo descarregadas no seu físico, isso retorna, é como que isso fosse para fora de você e retorna para você. Então, se você, por exemplo, sente que está chegando num alinhamento bom, mas porém está convivendo com ações que contradiz, você pode fazer a sua parte. Você não precisa de estar no meio daquelas situações. Como, por exemplo, você quer a saúde, mas convive com pessoas que reclamam de doença ou que procuram doença o tempo todo. Então, tá errado, vai desalinhar você. E muitas das vezes, Deus, o seu ser superior, ele próprio, nesse alinhamento que você está, ele próprio te afasta de ações que contradizem esse alinhamento. Porque ele concordou
com esse alinhamento e agora quer estar entre você, que é esse alinhamento e essas ações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Realmente, o que eu tenho mostrado para você aqui é o que eu tenho entendido, o que eu tenho vivido hoje e que tem mudado muito a minha vida, juntamente não somente com a Bíblia, mas também, como eu já falei para vocês aqui, hoje eu leio outros livros sem ser a Bíblia, eu me expando mais em conhecimentos, eu respeito e amo ouvir os coaches aí, então falo muito com você aqui, por exemplo, de Neville Goddard. Gente, tem que expandir e tem que compreender. Porque se você for querer compreender essa Bíblia ou qualquer um dos seus estudos no seu estado físico, infelizmente, você não vai viver o que é para ser vivido, tá bom? Então lembre-se, alinhou essas duas ações aqui, ela entrou em concordância. Plano mental com o seu plano espiritual, né? Com o seu plano mental aqui. Tá tudo alinhado, gerará resposta em emoções. Essas emoções se alinharem exatamente com o que está vindo de lá, do estado espiritual para você aqui, então pronto, entrou a primeira concordância. E a terceira são as ações fora de você. Se as ações fora de você contradiz o alinhamento, não tem nenhuma concordância. Portanto, não haverá uma resposta, tá bom? É muito simples, é muito fácil de entender e eu continuo com você no próximo vídeo e espero que você tenha gostado e entendido. Entenda a palavra, viva a palavra, porque os resultados estão no entendimento, tá bom? Muito obrigada a todos vocês.